Sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Políticas Econômicas, nesse modelo de regime excepcional por contingência. E vamos aqui dar início à nossa discussão sobre políticas econômicas, especificamente na parte agora, focando mais na parte de política fiscal. Bom, relembrando aqui, né, o que nós já fizemos até o momento, antes dessa parada geral aí que precisamos nos adaptar. Fizemos toda uma discussão sobre monetária, teoria monetária, multiplicador monetário, inflação, sistema de metas de inflação, e vimos a parte teórica sobre essa política monetária, né, o sistema de meta de inflação, por meio daquele gráfico que eu apresentei para vocês, com a equação de Taylor, e que vocês inclusive fizeram na lista de exercícios. Bem, conforme nós conversamos no início do nosso semestre, esse curso é dividido em duas partes. A primeira parte é monetária, que já discutimos, e agora entraremos na parte fiscal, efetivamente na parte de gastos de governo. Essa aula, como vocês estão vendo, é a aula 8, e ela já vai ser mais objetiva, direto ao ponto, porque se a gente vai discutir política fiscal, então nós vamos, então, não tem como, a gente vai ter que discutir basicamente três coisas. Como o governo arrecada, como o governo gasta, e por que que o governo gasta, né? O que é o governo? No Moodle está disponível a aula 7, aula anterior a essa, em que eu faço uma discussão sobre o que é governo, sobre uma perspectiva de teoria do Estado. Tá? Bom, pra gente, é uma discussão interessante, porque o objetivo é que seja claro o seguinte ponto. Quando a gente fala de governo, a gente primeiro, antes de entender como que o governo gasta, como o governo arrecada e por que ele gasta, é importante nós entendermos o que é o que é essa coisa que se chama governo. Tá? Na aula 7 eu faço uma distinção muito interessante para dizer o seguinte: governo não é a mesma coisa que Estado. Esse é um tema que economistas e advogados ou profissionais do direito discutem muito, sobre justamente até uma coisa que se estende à discussão política, de qual que é o tamanho desse governo, se ele é mínimo, se ele é máximo e etc. Na aula 7 nós fizemos uma discussão para mostrar o que é o Estado. O Estado, na verdade, ele a geografia importa. Ele é o coletivo de instituições e pessoas que fazem parte daquele território geográfico. Então, nesse sentido, o governo ele é uma parte do Estado. O governo ele não é o Estado. O governo nada mais é do que um administrador transitório do Estado. Essa discussão é importante porque uma vez que a gente tenha definido com clareza o que é o Estado e o que é o governo, fica muito mais fácil para a gente discutir políticas públicas. Tá? Muita coisa que vocês já viram em macroeconomia ou em microeconomia, vocês vão ver que vão estar presentes nessa discussão, por exemplo, quando a gente faz uma discussão sobre bens públicos. Será que a educação tem que ser uma coisa pública ou é uma coisa privada? A saúde é uma coisa pública ou uma coisa privada? Para a gente entender direitinho isso e achar que o governo é igual ao Estado e ele tem que ter a obrigação de cuidar de todo mundo, etc., a gente precisa ter claro muito bem essas duas definições. O governo faz parte do Estado. Ele não é o Estado. Tá? O Estado, na verdade, somos todos nós. São as pessoas que habitam essa região. E o governo é uma parte dela. Então, com essa definição, fica muito mais claro a gente entender que o governo pode errar e que ele talvez não tenha condições de prover tudo aquilo que a sociedade precise. Daí a necessidade de mercados. E mercados, como vocês muito bem estudaram, também possuem as suas falhas. E nesse sentido é necessário ter um governo. Então, na verdade, é uma discussão bem acalorada e que ainda não temos uma resposta objetiva para dizer qual é o tamanho desse governo. Se é mínimo, máximo, se é médio. Enfim, é uma discussão que tem aí bastante elementos aí que não tem uma resposta definida. Tá? Dei uma revisada na aula 7 que eu apresento em slides essa discussão um pouco mais detalhada de Estado, formação do Estado. E aí
E eu acho que é interessante, antes da gente prosseguir com o nosso tema maior aqui, que é entender gasto público. Bom, então, vendo esse pano de fundo, como é que o governo gasta o dinheiro? Tá? Como é que esse gasto é feito? Bom, esse gasto é feito por meio de uma coisa muito bonita que as pessoas gostam de sair falando pelos cotovelos, que se chama políticas públicas, né? Ainda mais aqui no Brasil, que nós temos um problema grave de pobreza, menores abandonados, maiores abandonados, é, racismo, homofobia, xenofobia, enfim, o Brasil é um país realmente com bastante problema. E aí muitas pessoas gostam de dizer essa palavra de políticas públicas como a salvadora de todas essas questões. Né? Nosso objetivo aqui é entender as coisas no seu devido lugar. Então, como o governo e o Estado é uma coisa muito bem definida, que a gente acabou de colocar, vamos entender o que é política pública, então. Tá? Existe uma definição bem tranquila para isso, que política pública é a forma como o governo age para atender demandas do Estado. Por isso que eu falei para vocês que essa distinção entre Estado e governo é importante. O governo ele é um administrador transitório do Estado. Agora, os problemas de Estado eles dependem da população, não do governo. Tá? Infelizmente, o exemplo não é o mais, digamos assim, saudável, mas temos aí uma questão de pandemia em que você tem a responsabilidade dos indivíduos de tentarem ficar em casa se possível, porque a gente sabe que não é todo mundo que consegue, mas também tem uma responsabilidade do Estado de gerir melhor a saúde pública. Então, ou seja, claramente aí tanto a população quanto o governo têm responsabilidade sobre o Estado. Para ficar bem clara essa distinção, como que governo e Estado são coisas diferentes. E para a gente entender política pública, vamos partir dessa definição. Vamos entender ela com um pouco mais de detalhe. É a forma como o governo age. O governo age através de políticas, que são regras impostas para a sociedade. Então, a primeira coisa, quando a gente fala de política, o que é política? Política, coisa de político. Política nada mais é do que discutir regras. Caso você não as cumpra, você pode sofrer algum tipo de penalização ou sanção. Por exemplo, política de segurança. Se você por acaso furtar ou roubar alguma coisa de alguém, existe uma política ali, que é uma regra que diz o que pode acontecer com você caso você cometa esse tipo de coisa. Se você atenta contra a vida de alguém, se você por acaso polui o meio ambiente, se você não cumpre regras de trânsito, política de trânsito, política de educação, política de segurança. No fim do dia, quando a gente fala a palavra política, estamos falando de regra. Tá? Por isso que política é uma coisa extremamente importante. E elas precisam ser impostas, né? Não tem jeito. Então, uma das funções do governo, enquanto administrador transitório do Estado, é deter o monopólio da justiça. Tá? Então, é a forma como o governo age. Ele age fazendo regras que a gente chama de políticas para atender demandas do Estado, que são as mais diversas possíveis. Ainda mais um Estado grande como o Brasil. Defesa da concorrência, redução da pobreza, extinção de mortalidade, acesso a crédito, educação, política de segurança, política militar, política de saúde, enfim. Tá? Então, é importante entender esse conceito, principalmente para começar a discutir os problemas do país, da sociedade. Tá? Então, quando a gente fala de política pública, estamos falando de regras sobre a sociedade. E aí que vem a discussão: quão efetivos serão essas regras ou não? E essas regras podem ser transitórias, né? Ao longo da história de um país, as leis podem mudar. Bom, então, como estamos falando de política pública, e aqui nós não vamos fazer isso aqui não é um curso de direito, que é um curso de economia, então o que a gente precisa fazer é entender justamente a questão do gasto do governo em cima disso. Nesse sentido, o que a gente vai fazer então, minha proposta aqui com vocês vamos discutir as principais políticas públicas do Brasil e, consequentemente, aquelas mais problemáticas. Tá? E a gente vai fazer também uma discussão aqui, de uma forma mais holística, sobre uma política complicada que, inclusive, as pessoas nem enxergam que ela é uma política também. Tá? Eu vou falar mais adiante. Então, como nosso objetivo aqui é entender essa parte aplicada da política pública, vamos começar por um dos nossos principais problemas, né, talvez aí do nosso último
sei lá, 60, 70 anos, tá? Que é a educação básica. Bom, então como é que essa política pública é feita? Nós não vamos entrar aqui no mérito da questão legal, tá? E tampouco vamos entrar na questão da qualidade da política. Enquanto economista aqui, o que nós vamos fazer é a discussão de entender como ela é feita, do ponto de vista de gestão. Então, quando eu falo de educação básica enquanto política pública, como é que ela é feita? Bom, primeiro, existe o Fundeb, vocês vão ouvir falar muito dessa terminologia em discussões, debates políticos ou até no telejornal, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Nada mais é do que um fundo onde é depositado todo o recurso que é destinado à educação básica, tá? Que é justamente o que eu falo em seguida. Ele é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito estadual, formado por recursos provenientes de impostos e transferências dos estados. O que acontece aqui? Então, todo esse dinheiro é destinado para a educação, fica nesse fundo, e depois é dividido para todas as escolas, né, para os municípios em que existam escolas de ensino fundamental básico, educação básica, né, que é o fundamental e o ensino médio, para a manutenção da educação, pagamento de professores, investimento na escola e demais custeios da educação básica. Tá? Então, tudo, para a gente entender a origem do dinheiro, ela fica nesse fundo, o Fundeb. A quem se destina? Todos os municípios que oferecem atendimento na educação básica. Ou seja, se o seu município não tem escola, ele não recebe. Tá? E isso é feito de acordo com as matrículas realizadas. E o que é interessante aqui, até para quem for trabalhar com educação, em monografia e temas assemelhados, o que que eu vou mostrar aqui para vocês é que a educação básica, de novo, né, nós estamos falando da qualidade. A forma como ela é gerida em termos de dados, informação e acompanhamento, no Brasil é muito bem feito. Tá? Vocês vão ver aqui que toda a forma como a política pública de educação é feita, para um economista, por exemplo, fazer alguma análise de efetividade, de gasto, gasto por aluno, coisas assim, é totalmente possível ser feita quando a gente faz a discussão de educação pública, justamente porque a forma como é gerida é muito eficiente. Por exemplo, nesse slide que eu digo a quem se destina, nós temos uma base de dados que é o censo escolar, em que eu consigo fazer uma análise por escola no Brasil todo. Se no Brasil nós temos 5.570 municípios, imagine a quantidade de escolas que o Brasil possui. E eu tenho uma base de dados por escola do Brasil todo. Eu consigo saber se essa escola possui retroprojetor, computador, quantidade de professores, quantidade de alunos, por idade, por faixa etária, por sexo, enfim. Então nós temos uma base de dados muito ampla para fazer uma pesquisa sobre censo escolar. Desculpa, fazer uma pesquisa sobre escolas no Brasil da educação básica, justamente porque a qualidade da informação é muito boa. Nós temos o censo escolar e diversas outras estatísticas, tanto no MEC quanto no próprio IBGE, que nos ajudam a fazer isso. Então, existe um fundo onde é depositado todo o dinheiro para a educação. Para saber para quem vai esse dinheiro, eu tenho um censo escolar que me permite fazer isso, me permite saber onde que estão essas escolas. E ainda eu consigo saber quem vai ser contemplado pela política pública. Crianças que estão em creche pré-escola, ou de 8 a 9 anos que estão no ensino fundamental, jovens e adultos que estão em ensino profissionalizante, o ensino regular, se habita em zona rural e urbana, se estuda de manhã, de tarde, de noite. Então eu tenho aqui a origem do recurso, eu tenho como vai ser feito, eu tenho quem é contemplado pelo recurso público. Tá? Que essa, inclusive, é uma das melhores formas da gente entender se uma política pública funciona ou não. Então, eu consigo saber exatamente quem está recebendo esse dinheiro, para quem que vai, e caso dê problema, para quem eu reclamo. Por exemplo, quem realiza o censo escolar é o INEP. Ele que torna disponíveis os dados, isso tudo no site do MEC está disponível.
Quem tiver interesse de fazer uma pesquisa, eu aconselho bastante. Temos o fundo, o FNDE, que também faz parte, tudo faz parte do grande guarda-chuva, é o Ministério da Educação, né? É ele que é responsável por dar apoio técnico aos estados. Então, por exemplo, se uma escola está precisando, se eu preciso fazer uma escola no município novo, que tem poucas crianças, será que é melhor eu fazer uma escola ou investir no transporte para levar essas crianças para a escola mais próxima? Toda essa discussão o Ministério provê aos municípios, né? Cabe aí os prefeitos trabalharem de acordo, tá? Então, é uma política muito bem desenhada em termos de atribuição de responsabilidades, tá? Naturalmente, o Ministério, os dois extintos ministérios, né, Planejamento e Fazenda, que agora estão na economia, cuidam da parte de orçamento e alocação do recurso, e isso é pago numa conta dos bancos públicos, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Então é dessa forma que a política de educação funciona, tá? É muito, fica claro para entender com quem que eu reclamo, dados disponíveis, enfim. Claro que aqui está faltando a variável qualidade da educação e toda outra discussão que pode ser feita, tá? É uma coisa que vocês podem discutir aí em monografias, atividades de pesquisa. Mas a forma como a política é desenhada do ponto de vista de gestão, ela existe, ela acontece, é possível de analisar, de ser analisado. O mesmo já não vale para a saúde. Da mesma forma que a educação, nós temos o FNS, que é o Fundo Nacional de Saúde. E se é tudo bem desenhado a educação, onde eu consigo saber quem faz o quê, aqui o que acontece é simplesmente o governador e o prefeito ficam reféns do Ministério da Saúde e é isso aqui que existe, por exemplo. Diferente da educação em que a gente consegue entender bonitinho, passo a passo, por exemplo, se um prefeito está precisando de um respirador por conta da pandemia, para quem que ele vai perguntar aqui nessa estrutura? Tá, então a saúde, embora ela seja, assim, duas coisas, né? Ela tem esse problema grave de gestão, até de eficiência. A gente está vendo, inclusive, o que está resultando aí na pandemia, né? Como essa gestão complica muito a efetividade é, do tratamento médico em si, né? Embora tenha aqui essa questão de efetividade da gestão, a gente vê que ela não é muito efetiva, né? Olha a demora que nós temos para cuidar de uma pandemia, para chegar um respirador ou um teste clínico. Ah, e aqui vale duas coisas. Se embora não tenha essa mesma estrutura eficiente da educação, por outro lado, o DataSUS ele é muito bom em termos de qualidade da informação. Mas qual que é a grande questão? Por que nós não conseguimos ter um número fidedigno, por exemplo, de pessoas que estão contaminadas? Né, no caso aí da pandemia, da Covid-19. Porque nós temos números muito bem apurados, por exemplo, de causa mortes. Então eu consigo saber, por exemplo, se você entrar no DataSUS, eu consigo saber por município quantas pessoas no Brasil morreram por infarto. Desculpa, por infarto. Quantas, por exemplo, eu consigo saber o número de mulheres que morreram por feminicídio. Eu consigo saber número de. Desculpa, feminicídio, eu não sei se só uma correção aqui. O número de feminicídio, por exemplo, se eu não me engano, é o número que está com a Secretaria de Segurança. O DataSource ele acaba cadastrando pessoas não por acidente ou violência. Tá? Aí é uma informação que eu preciso checar, mas o DataSUS, por exemplo, se você quiser saber, por exemplo, febre amarela, para entender, por exemplo, questão de saneamento básico nos municípios. Eu consigo saber se homem, mulher, faixa etária, região, de pessoas que contraíram ou morreram por causa de doenças provenientes de falta de assistência básica, de saneamento básico. Tá? Tudo isso está disponível no DataSUS. Só que, embora eu tenha essa quantidade de pessoas por óbito, eu não tenho, por exemplo, um censo escolar, como eu tenho aqui na educação. Então, por exemplo, o número de pessoas, um tipo de medida para saber, por exemplo, quantas pessoas são atendidas em determinado posto de saúde. Informações assim que melhoram a aplicação do recurso público para que a política pública seja melhor implementada, esse tipo de informação ainda falta. Tá? Então a saúde ela é um problema.
tá? Quando a gente compara com a educação. Bom, como eu falei para vocês lá no início, isso aqui é uma política que as pessoas dificilmente enxergam como uma política pública, que é a política de crédito. Isso dá muito trabalho, dá muita discussão quando a gente vai, por exemplo, quando o Brasil precisa negociar acordos comerciais na OMC. Por exemplo, nós temos dois casos de constante batalhas aí na OMC sobre dois produtos que o Brasil muitas vezes importa e que muitas vezes o Brasil precisa importar para poder exportar seus produtos também. Que é o caso, por exemplo, o caso do. Não sei se alguém já viu ou já comeu isso, o caso do fígado de ganso da França. O fígado de ganso da França e o álcool produzido a partir da beterraba dos Estados Unidos são diretamente subsidiados pelo governo. Nesse caso do etanol de beterraba, ele concorre diretamente com o nosso etanol do cana-de-açúcar. Só que além de ser mais caro, ele é muito mais ineficiente do que o do brasileiro, do que o nosso aqui produzido pela cana-de-açúcar. Como ele não tem competitividade frente ao nosso produto, então o governo subsidia o custo aos produtores para poder incentivar a indústria local. Só que nós aqui, a nossa cana-de-açúcar, a produção dela, ela não é subsidiada dessa forma. Qual que é a grande questão, qual que é a grande discussão que ocorre quando vai para a Organização Mundial do Comércio e tenta se travar em batalhas de acordos comerciais? A grande alegação, por exemplo, dos americanos, quando tem esses problemas, é que, se embora o Brasil não subsidie diretamente o produtor, ele faz subsídios por meio do crédito via BNDES. Como o BNDES fornece um financiamento de longuíssimo prazo para que as empresas financiem plantas industriais, maquinário, projetos intensivos de capital com uma taxa muito menor que a taxa do mercado, então isso é utilizado como um argumento para dizer que o Brasil faz sim um subsídio, só que não de forma direta, e sim por meio de uma política pública de crédito. Tá? Então isso dá muita discussão quando se discute acordos comerciais, porque inclusive se diz que o BNDES também às vezes financia muito mais empresas ineficientes do que efetivamente o S aqui do social. Tá? Vocês devem ter estudado em economia brasileira e o surgimento do BNDES e demais questões históricas aí que eu acho que vocês já passaram por brasileira já sabem sobre isso, né? Mas de qualquer forma não deixa de ser uma política de crédito, tá? Talvez hoje não faça muito sentido porque nós estamos com juros bem baixos, mas ainda assim os juros na ponta quando você vai tomar o crédito ele ainda é muito mais caro do que se você for pegar pelo BNDES diretamente. Então não deixa de ser uma política pública, né? Porque é um dinheiro público alocado que vai financiar a empresa. Todas essas demais políticas que eu estou listando aqui, algumas delas não existem mais. Mas eu gosto de citar para vocês porque são muitas políticas que não têm a notoriedade necessária e que aqui, ao meu ver, e aí vocês não precisam concordar, acaba ocorrendo uma deturpação do que se chama política pública. Por exemplo, o BNDES todo mundo já sabe o que é e como surgiu, mas também ainda assim é passível de crítica, né? Será que se tivéssemos um mercado de capitais mais desenvolvido, precisaríamos de um banco que financiasse a empresa? É uma discussão, tá? Pronaf, Programa Nacional de Agricultura Familiar. Aqui é uma linha de crédito diretamente às famílias que usam a própria terra como sustento, tá? Então, por exemplo, se o agricultor lá, com a sua família, tira todo o seu sustento da terra que ele tem, por exemplo, no interior aí do país, ele tem direito a um crédito subsidiado também, por exemplo, para comprar um arado, para comprar fertilizante, tá? Esse é um programa até interessante porque o Pronaf, por trás dele, está toda a tecnologia da Embrapa e Emater, que são órgãos que prestam assistência técnica aos produtores rurais. Tá? Então essa política, por exemplo, aqui, é um tema até que eu gosto bastante de estudar,
de agricultura familiar, ele tem, esse sim, embora também uma política de crédito, porque é um crédito subsidiado, mas ele presta um serviço bacana em termos de assistência técnica ao pequeno agricultor. Poderia ser melhor implementado, tá? Mas ainda assim, é, ele até que funciona relativamente bem, tá? Segundo alguns estudos aí da área. Bom, a Minha Casa e Minha Vida, crédito subsidiado para as pessoas construírem casa e até comprar eletrodomésticos, financiando a longuíssimo prazo para pessoas de baixa renda. Tá? Bom, aqui eu acredito que esses três aqui, BNDES, Pronaf, Minha Casa Minha Vida, talvez valha uma discussão interessante em termos para quem se destina, se é válido ou não. Agora, os demais programas, eles são totalmente questionáveis, tá? Esse último aqui, o PNPB, é o Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel. Foi uma política pública que tentou desenvolver a produção de biodiesel no Brasil, isso em 2004, um setor bastante novo, que não acabou concentrando muito mais renda para o sojicultor do que efetivamente desenvolvendo um mercado de biocombustível. Tá? Eu posso falar isso com propriedade porque foi meu tema de doutorado, e uma das coisas que a gente vê é que avaliar essa política aqui é um problema, principalmente para o pequeno agricultor. PROINFA e PROMIMP e PNPO são políticas de crédito destinadas à infraestrutura, óleo e gás e investimento em plataforma, mineração e produção. Alguma coisa assim, eu esqueci agora o MP. Mas são três políticas específicas de crédito que, na verdade, já são amparadas pelo BNDES. Então a gente questiona um pouco a existência desses três programas aqui. Se você já tem um BNDES que atende a indústria, para que criar esses três aqui? Tá? Programa de artesanato brasileiro. Uma vez que você já tenha, por exemplo, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, que você possa fazer políticas até para incentivar o artesanato ou coisas assim, será que precisa fazer um programa específico para ele? Porque uma coisa que é importante, cada programa desse envolve alguns funcionários públicos para ficar fazendo gestão, controle, o programa ele não custa só, ele custa para o contribuinte não somente aquele recurso que está sendo alocado para ele, mas sim também toda a sua gestão. Programa de geração de emprego e renda. Será que já não tínhamos outras formas de fazer política de crédito? Então, por exemplo, nesse caso aqui, programa de geração de emprego e renda. Se sua empresa comprovar que você está conseguindo gerar emprego e renda para pessoas que estivessem numa faixa de renda considerada como de extrema pobreza ou coisas assim, você tinha direito a crédito subsidiado. Se essa empresa que está gerando emprego e renda, por exemplo, caracterizasse aqui numa empresa, por exemplo, de infraestrutura, você teria mais um crédito subsidiado. Você ainda poderia vir, essa empresa poderia vir para o BNDES e conseguir mais crédito subsidiado. Então, assim, a gente questiona muito essa política de expansão de crédito e demasia. Tá? Porque diferente da educação e da saúde, como é que a gente analisa se está efetivo ou não? Programa brasileiro de design. Se a empresa está incentivando algum desenvolvimento de design aqui, ela vai ter direito a um crédito subsidiado. Pesca e agricultura, mesma coisa. Se você tem um pesqueiro, está desenvolvendo atividade de pesca, isso te dá direito. Então, assim, muito questionável isso aqui. O Procera, por exemplo, é o Programa de Crédito Especial para Reforma Agrária. Então, quer dizer, se a sua família está assentada, ela tem direito a um crédito subsidiado, sendo que já existe um BNDES ou um Pronaf, por exemplo. Então, essa política de crédito, se a saúde já é um problema para a gente fazer algum tipo de identificação de efetividade da política, de crédito pior ainda. Tá? Como eu falei para vocês, o PNPB aqui, o biodiesel, eu quis entender, por exemplo, qual que é o efeito de crédito sobre as cooperativas de agricultura familiar que participavam do programa para fornecer matéria-prima. Eu simplesmente não consegui dados sobre isso. Então, toda essa nossa política de crédito aqui é bem obscura, tá? Então, aqui carece bastante de transparência do governo, seja o governo qual for, tá bom? Mas é interessante a gente fazer essa discussão porque muitas vezes política de crédito as pessoas não enxergam como política pública.
Bom, é uma outra política pública que dá bastante briga e que acho interessante, né, a gente fazer essa discussão aqui em economia, são as políticas sociais. Tá? A literatura internacional chama essas políticas, nós chamamos de políticas sociais, mas a política social, que é que a gente vai falar aqui que é o Bolsa Família, ela tem um tratamento, digamos, técnico internacional que se chama Affirmative Actions, ações afirmativas. Por quê? Geralmente essas políticas, elas são utilizadas não como uma política pública geralmente permanente. Por exemplo, o nosso Sistema Único de Saúde. Você tem, por exemplo, a necessidade de, desculpa, de prover um atendimento médico público de qualidade para as famílias que não têm condições de pagar um convênio médico. Então essa é uma política pública permanente. Muito possivelmente você vai ter que ter um orçamento público proveniente de imposto para manter isso. Agora, quando a gente fala de políticas sociais ou affirmative actions, ela tem como definição ser transitória. São políticas que às vezes ou são 100% feitas com recurso público, ou são feitas com parceria público-privada, mas elas têm um objetivo muito claro. Elas atuam para atenuar algum problema temporário. Ela não é uma política que se estende, não é uma política permanente. Tá? Nesse caso aqui, é isso que eu estou definindo nesse slide, que o governo realiza alguma ação para, por exemplo, corrigir alguma situação de pobreza extrema. Moradia, é, algum tipo de ausência, por exemplo, de educação, que não se chega em escolas até uma região, e aí você tem que fazer uma ação afirmativa além da política de educação para corrigir isso. Então é uma coisa transitória e pontual, é o que nós chamamos de ações afirmativas. Tá? O caso mais emblemático que nós vamos discutir aqui, e aí a gente pode discutir se ele tem que ser temporário ou não, é o caso do Bolsa Família. Tá? Importante, ele não o que nós vamos fazer aqui é fazer uma discussão do Bolsa Família em termos de como a política existe, como ela foi concebida e como ela acontece. Nós vamos aqui ficar desprendido de qualquer tipo de vertente política, tá? Goste você ou não do governo anterior, do governo presente, não é isso que nós estamos discutindo. O que nós vamos avaliar é a efetividade da política e como ela acontece. E o mais importante, o objetivo dessa aula é que vocês entendam o que é a política. Porque sempre, em toda eleição, isso virou um tema recorrente, as pessoas voltam a ficar falando sobre política, de Bolsa Família, mas não sabem exatamente o que é. Tá? E no final também eu vou deixar, além dessa aula, eu vou deixar um link de uma entrevista de um jornalista que acompanhou duas famílias durante 10 anos para avaliar qual que foi o efeito do Bolsa Família sobre elas. Tá? É até inclusive uma reportagem super didática, que acho que ela é até mais interessante do que a gente discutir isso aqui em aula. Tá? Eu vou deixar aqui e é obrigatório que vocês assistam, até para entender melhor o que é essa política. Bom, então vamos entender o que é isso. É, o Bolsa Família foi, na verdade, não foi uma invenção do governo Lula. Ele foi instituído em 1995. Até onde eu sei, quem rascunhou muito esse projeto, na verdade, foi a Ruth Cardoso. E ele não nasceu com esse nome, tá? Em 95, é importante a gente se contextualizar na história. Havíamos passado por plano real, o Brasil tinha conseguido finalmente vencer a inflação. Tá? Então é importante que vocês se remetam a 1995 para entender a política. Vencida a inflação, que era uma situação caótica no país, o país estava começando a ficar um pouco mais tranquilo, e então agora começou. O objetivo dessa rede de proteção foi elaborar 12 medidas para justamente agora finalmente conseguir atacar o social, a pobreza, o menor abandonado, o maior abandonado e como é que a gente vai conseguir tratar disso. Então, quais foram essas 12 medidas? Bolsa Alimentação, voltada a crianças de até 6 anos, gestantes e mães, no período de amamentação até 6 meses.
em famílias com até meio salário mínimo per capita, e o governo destinava R$ 15 por criança, limitado ao número de 3 crianças por família. Percebam que todos esses 12 itens, eu não vou ler, naturalmente eu não vou ler cada um deles, vocês podem ler depois. Percebam como é que é definido o valor, a quantidade e como que é feito esse acompanhamento. Tá? Então, cada uma dessas políticas tem um destino certo e um valor certo para cada uma dessas pessoas que são contempladas pelo programa. Interessante que a gente analisar o seguinte, por isso que eu estou falando para vocês voltarem a 1995. Embora R$ 15 hoje não valha absolutamente nada, a gente gasta. Se você pegar um ônibus para ir, um ônibus para voltar em São Paulo, você gasta mais do que isso, né? Se for pegar um ônibus no metrô. Então, assim, se embora hoje R$ 15 não valha muita coisa, em 1995 valia muito. Só para vocês terem uma referência, com R$ 2 você conseguia comprar um Big Mac e um refrigerante no McDonald's se você fosse num shopping center, tá? Então, R$ 15 por criança, limitado a 3 crianças, estamos falando de R$ 45. Então, era um dinheiro que assim você conseguia, no mínimo, prover um sustento para a família. Tá? Famílias que são caracterizadas como vivendo em pobreza extrema. Tá? Então, é um número considerável. E assim ocorreram as demais políticas. Erradicação do trabalho infantil, Bolsa Escola, auxílio gás. É interessante que aqui, porque é importante entender por que houve essa política destinada. Como houve uma abertura comercial e houve um fim do subsídio do preço do gás da cozinha, então muitas famílias pobres não tinham acesso ao gás de cozinha. Então uma forma de você assegurar a subsistência dessas famílias era dando um subsídio para gás, porque assim a pessoa conseguia ao menos cozinhar em casa. Tá? Abono salarial PIS/PASEP também é dessa mesma época, Bolsa Qualificação, Seguro-Desemprego, garantia safra voltada para agricultores familiares, aposentadoria e pensão rural, benefício de prestação continuada, que foi discutido agora nessa nova reforma da Previdência. Como vocês fizeram um trabalho bacana lá sobre Previdência, acho que isso aqui todo mundo é familiar a todo mundo, né? Ele data dessa época. Renda mensal vitalícia, que é destinado a idosos com mais de 70 anos, que vivem sem nenhum tipo de meio de subsistência, tá? Bom, então, passado o nosso histórico de inflação alta, conseguimos ter uma moeda que finalmente não sofreu com hiperinflação, foram feitos esses 12 itens como políticas sociais. Tá? Bom, isso aqui é o que antecedeu o governo Lula. Qual que foi o mérito dele? Se não foi ele ele efetivamente não criou esse programa, o que ele fez foi juntar esses três, que é o Bolsa Escola, Alimentação e Auxílio Gás, num único programa só. Foi a partir dele que houve um adensamento dessa política. Tá? Então, o grande mérito do governo Lula foi facilitar esse programa aqui e transformar ele num programa com um espectro muito mais amplo de atuação do que o que estava no governo do Fernando Henrique. Tá? Bom, sendo feita essa fusão, como é que ele vai funcionar então? Ele consiste na ajuda financeira às famílias pobres. E aqui também uma coisa importante: como é que a gente define pobre? Como é que a gente define pobreza? Essa é uma definição que dá muito problema, muita discussão, se como discutir pobreza em qualquer país. Qual que foi o critério? Esse critério é definido em estudos internacionais também sobre pobreza no mundo todo. Tá? Bom, as famílias que tiverem uma renda per capita de 85 a 170 reais podem receber esse auxílio e que tem em sua composição gestantes e crianças ou adolescentes até 17 anos. Com renda per capita aí também até 85 reais. Então nós estamos. Então o que é importante entender do Bolsa Família? Para quem se destina? Nós estamos discutindo pessoas em situação de pobreza extrema. Pobreza extrema, tá? Não são as pessoas que, por exemplo, se definem pobres, mas, por exemplo, não sofrem, por exemplo, com a fome,
possuem de repente televisão em casa, famílias que são caracterizadas segundo o que o IBGE apura no censo. Tá? Então a gente está discutindo pobreza extrema mesmo, situação de fome, situação de pessoas que moram em áreas perigosas, pessoas que são classificadas com esse tipo de caracterização. Tá? Isso que é importante são para essas pessoas que o programa se destina. Bom, tudo bem. Então, uma vez que você consiga fazer isso, essas famílias então vão ficar sobrevivendo com esse recurso ad eterno? Na verdade, não. Eles têm que dar uma contrapartida, tá? E aqui vai ser importante para a gente entender a lógica do Bolsa Família. A contrapartida é que essas famílias mantenham as crianças e adolescentes, que a gente já definiu aqui de 6 a 17 anos, e façam o acompanhamento da saúde das gestantes que estiverem amamentando. Então, qual que é a contrapartida? Vamos entender a lógica do programa. O governo vai dar um auxílio financeiro, o critério vai ser o número de crianças e a renda per capita da família. Só que para receber esse auxílio ao longo do tempo, as crianças e adolescentes precisam estar estudando e crianças de colo com a vacinação em dia. Esse último parágrafo que eu coloco aqui no slide é importante. Qual que é a lógica do Bolsa Família? Bom, a grande questão é a seguinte. A ideia é quebrar o ciclo geracional da pobreza. Discutir pobreza, gente, é um tema muito delicado, denso, de difícil definição. Então, qual que é o grande racional? Por exemplo, vamos imaginar uma família aqui, um homem e uma mulher, que são pobres, são extremamente pobres, tá? E tiveram filhos. Bom, a questão toda é, esses dois adultos, eu não sei dizer, embora seja possível discutir, mas eu não sei afirmar com certeza qual o motivo que esses dois chegaram à pobreza extrema. Algumas coisas, por exemplo, que a gente consegue entender como consequência disso. E a principal delas qual que é? Falta de educação. Um dos motivos embora eu não consiga entender o motivo real de cada indivíduo por que vive na pobreza extrema, na média, o que é possível um governo observar, um economista observar se essas pessoas tivessem melhor capacitação, fossem mãos de obra qualificada, muito possivelmente elas não estariam na situação de pobreza na qual elas se encontram. Sendo assim, nós temos um problema aqui de educação. Se essas pessoas, esses adultos, fossem melhor educados, talvez estariam com empregos melhores, uma renda melhor, e dessa forma conseguiriam sair da pobreza extrema. Então, se eu não consigo, se esse adulto eu não consigo agora fazer com que ele se torne uma pessoa qualificada para poder ser uma mão de obra qualificada, eu consigo fazer com que seus filhos possam ser. Então, necessariamente, essas crianças precisam estar na escola. Uma vez que elas tenham educação, sejam educadas, alfabetizadas e consigam ter uma oportunidade que seus pais não tiveram, essa família consegue ascender socialmente e sair da pobreza extrema. Essa é a lógica do Bolsa Família. Por isso que eu falo aqui que a ideia é quebrar a pobreza de longo prazo. Eu, governo, vou tentar pegar essas crianças, educá-las, fazer com que elas tenham uma oportunidade de conseguir um emprego melhor, uma renda melhor, por meio de uma educação que os pais não tiveram, e dessa forma essas famílias conseguem sair da pobreza. Por isso que eu vou deixar para vocês o vídeo do jornalista que ele tentou identificar isso nessas duas famílias que ele entrevistou durante 10 anos, tá? Então o que eu quero depois dessa aula é que vocês tenham em mente o que é o programa, tá? Ele é um programa que faz todo sentido. Ele é um programa que, independente de você ser um extremo liberal, um extremo comunista, não sei qual que é a sua, independente de qualquer que seja a sua inclinação política, nós temos que avaliar a política pública, sendo ação afirmativa ou não, do ponto de vista de entender como a política funciona, para quem se destina e, o mais importante, se ela está efetivamente dando certo. Então é isso que é importante a gente discutir. Tá? Para a gente discutir, a gente precisa primeiro entender. Então, isso é o Bolsa Família. Ele tem esse aspecto de quebrar essa pobreza nas famílias, tá? Por meio da educação.
Bom, e aí como é que ele funciona? Hoje, né? Atualmente as famílias que estão na extrema pobreza recebem até R$ 89 por família, ainda seguindo os critérios, né? Limitado no máximo 5 crianças por família, o valor por criança, e jovem de 16 a 17, no máximo 2, 45 por jovens. Tá? Por isso que eu reforço aqui que vocês assistam a reportagem, porque inclusive em entrevista, como eu falei para vocês, essas famílias precisam obrigatoriamente deixar os filhos na escola. Quem vai notificar o governo de que essas crianças estão de fato na escola não são as famílias, é a Secretaria da Educação. É a escola que informa um sistema central, e aí, bom, se isso é discutível ou não é outra coisa. Mas a escola notifica a Secretaria de Educação para saber se está havendo, por exemplo, falta dessas crianças, se as crianças não comparecem. Tá? Então, uma vez que a escola notifica a secretaria entra em contato com o órgão responsável por gerir o Bolsa Família e notifica a família. Então, existe um acompanhamento se essa política está funcionando ou não. Ok? Bom, em 2006, mais de 11 famílias foram contempladas com um programa que dá um total de 45 milhões de pessoas. Custou 7,5 bilhões. E o que vocês vão ver. E aí, uma crítica que eu faço é que as pessoas comparam o custo do Bolsa Família com o PIB do Brasil, que é em torno de 0,4%. Na minha concepção, essa conta está errada, exceto dos juros da dívida do país. Qualquer outra coisa de política pública que você compare com o PIB do Brasil vai dar uma coisa muito pequena, tá? Então aqui é uma crítica que eu faço às pessoas que também defendem o programa de ficar comprando com o PIB. Enquanto economistas, nós temos que analisar sempre o custo de oportunidade. Ou seja, toda essa evolução dessas famílias aqui de 2003 a 2015, a gente vê que a partir de 2009 o número ficou estável, né? Houve um salto aqui de 2003 para 2006, por exemplo, né? Que foi aqui do início do Lula, Dilma, e acho que ainda não pegou Temer. E o custo também cresce essa trajetória, tá? De 27 bilhões. Se a gente pega isso aqui com relação ao orçamento público, já não dá 0,4, já dá 2,5% do orçamento público total. Mas essa não é a questão é a política funciona ou não funciona, tá? Eu acho que a grande mensagem dessa aula aqui é isso, entender o que é política pública, como é que antes a despeito daquilo que você acredita, da sua inclinação política, a coisa funciona ou não funciona. Tá? Se é de esquerda, de direita, do centro, de cima, de baixo, não interessa. A questão é funciona ou não. Tá bom? Bom, e aí, bom, por exemplo, aqui até fica uma sugestão aí, quem se interessar por esse tema. É um tema muito bacana que carece de informações se a política funciona ou não, como a gente mede, forma de medir, erros de medida, enfim. Tem um universo interessante aqui para quem se interessar. Tá bom? Bom, gente, então essa aqui a gente encerra. Na próxima aula a gente adentra um pouco mais as questões técnicas de orçamento público. Abraço, até mais.